Fala assim, em nome de Jesus. Perdoe meus pecados. Cometidos por pensamentos, por obras ou por palavras. Fala, Jesus. Fala, eu me arrependo. Bota a mão no coração. Fala, eu me arrependo agora. Eu quero dar fruto. Digno de arrependimento. Perdoa minhas fraquezas. Receba o meu arrependimento, Senhor, no trono da tua graça. Fala assim, Jesus, eu sou fraco e pequeno, mas o Senhor cuida de mim. Pai, receba a nossa adoração. Fala assim, receba a minha adoração, receba o meu arrependimento, em nome de Jesus. Amém. As palmas, louve Deus. Agora vamos orar um pouquinho de joelho, irmão. Se é um minutinho só, você vai ajoelhar e vai falar com Deus agora. Com teu pai, com libertação, fala com teu pai agora, com o papai do céu. Agora você está diretamente em contato com o papai do céu. Senhor, em nome de Jesus, meu pai, meu Deus querido e santo, toma nas tuas mãos, toma na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha abençoar nesta noite, culto de libertação, meu Pai. Prepara os corações, Pai, as almas, vida, a mente, Senhor. Proteja a mente das ovelhas, Pai. Guarda, Senhor, do lobo, Senhor. Guarda, Senhor, do lobo voraz, do mundo enganador, Pai. Livre dos pratos, Senhor, do inimigo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Fortalece a tua igreja nesse lugar, Pai. Os jovens, Pai. Fortalece os jovens, Senhor. Coloca o desejo sincero no coração de fazer tua obra e estar na tua casa. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, profetas. Levanta pregadores, Senhor, cantores, intercessores, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. E nesse momento nós pedimos que o Senhor derrame a tua unção, o teu poder e a tua graça, Senhor, nesse lugar. Precisamos da tua presença, Senhor. Jesus, sem ti nós não podemos fazer nada. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Mas contigo, Senhor, somos mais que vencedor. Pai, toma essa igreja na tua presença. Cobre-a com teu sangue precioso. Essas ovelhas, Senhor, livra do lobo, Senhor. Livra do enganador, Senhor. Protege, Senhor. Abençoe a nossa vida. Nos dá graça, Senhor, na tua presença, Senhor. Virtude do Espírito Santo, Pai. E o amor no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Para a tua glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, irmão, agora. Aleluia. Podem se assentarem. Eu tenho certeza que a sua oração já está lá no trono da graça. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Irmãos, a Bíblia diz lá em Mateus, e rasgou-se o véu do templo, né? Naquele momento deu livre acesso ao Pai. Então, quando você está de joelho, você está falando com Deus, um livre acesso com Deus. Não há mais necessidade, que nem era o tempo da lei. O sacerdote entrava, eles entravam lá para depois vir falar para o povo, não é o que Deus falou, não. Hoje, Deus fala diretamente conosco. Hoje nós dobramos o joelho e Deus fala diretamente conosco. Deus fala diretamente com você. Se você estiver em comunhão com Ele, né? Ele vai falar com a sua vida, amém? Alguém quer testemunhar, agradecer a Deus? A oportunidade está aberta para quem quiser. A irmã Israela. Amém, irmãos. Pai, Senhor. Amém? A gente não pode esquecer dos benefícios do Senhor, né? Foi em dezembro, deu um probleminha lá em casa, né? Lá na cozinha, lá de casa. Uma obra que não estava nem esperando, né? E assim, teve que... Era uma caixa d'água que se transformou numa obra, teve que quebrar praticamente uma parte por outra cozinha. E aí eu falei com meu esposo assim, eu falei, chegando no final do ano, até falei com meu marido, hein, meu marido? Fizeram foi um problema de uma caixa antiga, que deu problema lá, que a gente nem achava que tinha mais, mas aí resumindo, teve que quebrar a cozinha, e aí foi em dezembro, né? Aí eu falei, não, Marcelo, nós não vamos mexer com isso agora, vamos deixar na mão de Deus, e lá para janeiro a gente vamos dar uma descansada, e a gente vai e a gente procura piso, essas coisas. Para a glória de Deus, assim, a gente saímos, viajamos, descansamos, né? E o
quando foi agora, tem 2 semanas, assim, foi tão rápido, o Senhor, né? A gente encontrou piso abençoado, preço abençoado, tudo, e a gente terminou a nossa cozinha, graças a Deus, para a glória do Senhor, e louvo ao Senhor pela fidelidade dele, como ele tem sido fiel, ele é fiel, né, o tempo todo. Eu quero glorificar a Deus. Eu queria até falar com o pastor depois, eu sei que nós estamos também, mudando o assunto, nós estamos começando na semana do carnaval, né? Então é uma semana que o inimigo se levanta, é uma semana que a gente tem que estar vigiando, porque até quando a gente sai de casa, né? Porque o inimigo, ele é um período que os demônios são liberados, então a gente tem que estar vigiando e que a igreja possa levantar um clamor. Eu estava pensando, Senhor, nós temos que levantar um clamor, nós temos que orar, realmente é um tempo de arrependimento, arrependermos pelos nossos pecados, né, confessarmos os nossos pecados todos os dias, mas também que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos parentes, aqueles que estão afastados, aqueles que estão precisando sempre de uma libertação. É tão triste, né, irmão? Por mais que você, eu sei que aqui não existe, mas assim, por mais que você, vamos supor que você não gosta de uma pessoa, mas você queria que ela vá para o inferno, irmão, misericórdia. A gente não deseja para ninguém. Então, assim, que a gente venha orar, né, e buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, e que essa semana a gente venha estar orando a Deus para Deus nos guardar, nos livrar, né, nesse período de carnaval, e que o Senhor venha nos dar graça. Eu quero te agradecer e bendizer o nome dele nessa noite, em nome de Jesus. Tem mais ninguém? Nossa irmã Maria. Ontem eu tive uma crise tão forte dessa rinite que eu estava acorrendo. Eu falei, o que eu faço? Já fiz de tudo. Já tomei todo tipo de antialérgico e nada passado. Mas ontem foi difícil para mim demais. 2 clientes foram lá e falaram, eu não posso atender. Eu só ia lá no portão com roupa de papel aqui e com o nariz. Aí eu fui lavar antes do almoço, eram umas 3 horas. Aí eu fiquei conversando com o Senhor. Falei, Senhor, não deixa eu estar sofrendo desse jeito, não. O Senhor já fez tanta coisa por mim, faz mais isso, me cura dessa rinite, porque eu não estou mais aguentando. Eu estou desesperada. Aí eu lavava uma louça, aí eu dava o nariz, aí eu ia lá de novo. Mas eu passei assim 1 hora lavando a louça e conversando com o Senhor, pedindo. Eu falei, Senhor, que eu me cure dessa rinite, para amanhã eu dava o testemunho lá na igreja. Para a honra e glória do Senhor, eu dormi a noite toda e hoje eu estou mais sentindo nada. Amém. Eu acredito que eu fui curada dessa rinite. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar pela oferta, depois vamos pregar a palavra, depois orar também, né, irmão? Hoje é culto de libertação. Eu tenho certeza que tudo que entrou aqui vai sair com sua vitória. A gente nunca sai de mãos vazias da casa do Pai, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante que o Senhor tem levantado para abençoar a tua obra nesse lugar, Senhor, que o Senhor prospere, abre as portas, repreenda o devorador, Senhor, cuide de nós, teu povo, Pai. A Bíblia diz, Deus ama quem dá com. Glória a Deus. Fique bem, irmãos. Estenda as mãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos, abençoamos. O Senhor venha prosperar e dar vitória, Pai. Prospere o teu povo. Abre as portas, Senhor. Nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Abram a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, o capítulo de número 3. A partir do versículo 7. Senhor, em nome de Jesus, abençoa agora a tua palavra, Pai. Repreenda todo ladrão de palavra, diálogo paralelo. Senhor, fala conosco nessa noite, nos ensina, nos orienta pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós abençoamos para a tua glória. Amém.
Quem encontrou, diga amém. Amém. A partir do 7, amém? Até aqui o 12, né? 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha inocência, também eu te guardarei a palavra da tentação, e ainda tudo para que você habita na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, meu Deus, e também o meu novo nome. Lê comigo o 3, todo mundo. Quem livros ouça o que o Espírito disse às igrejas. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, amados e queridos irmãos, aqui nós estamos no livro de Apocalipse 3, onde fala da igreja em Filadélfia. Filadélfia foi a 6ª igreja, quando Jesus apareceu ali a João, né? Então, nós temos que entender uma coisa, é muito, até para falar é difícil, mas é verdade, porque os nossos irmãos passaram naquela época para que chegue o Evangelho, chegou até nós o Evangelho. Eles eram, naquela época, né, o imperador, ele queria que a pessoa falasse que o imperador era Deus e Senhor, e quem não aceitasse, a sentença era a morte. Então, a igreja naquela época passava por uma perseguição muito grande. E os irmãos, eles eram queimados vivos. Teve um deles que jogaram num tambor de óleo quente, mas Deus deu livramento. Teve outro que foi queimado vivo. Quando eram na arena, então eles deixavam os leões com fome, depois a arena cheia, jogaram os cristãos lá, os leões devoraram, todo mundo ali fazendo festa. Tudo isso aconteceu naquela época. Para quê? Para que o Evangelho chegasse até nós. Aqueles irmãos pagaram um preço muito alto, irmão. Hoje em dia, qualquer coisinha, a pessoa fala que estou sendo perseguido. Nossa, que perseguição, irmãos. Nós não sabemos o que é uma perseguição verdadeira, não. Nós aqui no Brasil não sabemos o que é perseguição. Perseguição passou aqueles irmãos naquela época. Mas tem uma coisa, eles não negaram o nome de Jesus. Eles estão hoje no paraíso, mas eles na terra não negaram o nome de Jesus, por isso estão lá. Ele morreu, mas não negou o nome de Jesus. Porque era difícil, né, irmão? 90, assim, ainda não estava nem 100 anos depois de que Jesus foi, né? Nos anos 90, 90 e pouco por aí, né? Mas a igreja estava firme. Por quê? Porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, e quando o crente tem o Espírito Santo, ele não nega a Jesus. Amém. Quando ele tem o Espírito Santo, ele não nega a Jesus. Mas veja bem, irmãos, o que era a ilha de Patmos? Na época, a ilha de Patmos era um lugar horrível, onde iam os presos, onde iam as pessoas horrorosas, onde lá chamava-se Ilha de Patmos. E nosso irmão João, presbítero na época, nosso irmão João, ele foi levado para a Ilha de Patmos por causa do amor de Jesus, por causa da palavra de Jesus. O imperador mandou ele para lá, e lá era trabalho forçado, né? Lá era lugar de sofrimento, lugar difícil. Hoje em dia não, né? É um lugar chamado Formosa, né? É uma cidade. Mas naquela época, a Ilha de Patmos era como a história que Davi falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Ali era um vale da sombra da morte. Mas João estava lá. E exatamente ali Jesus apareceu para João. Então eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Muitos hinos espirituais da harpa foi escrito em tempo de lutas e tribulações. E muitos irmãos, quando Deus falava com ele, era em luta e tribulação. Era em momento difícil, momento de angústia, de luta, de batalha travada. Deus aparecia para eles. Deus falou com Elias, com Eliseu,
e muitos outros, eu vou ver na Bíblia, mas aquele que fugiu de Jezabel, por exemplo, né? Fugiu de Jezabel. Deus falou para ele: levanta, come, que você vai ter que andar. O que ele estava fazendo? Fugindo de Jezabel. Mais um ano fugindo da mulher. Claro, a mulher era a mulher do rei. Ela falava e o rei executava. O Acabe, né? Então, irmãos, em momento difícil, tem gente, às vezes, eu já vi pessoas durante a minha vida, Deus, eu vi a voz de Deus, eu vi fogo, eu vi o fogo do Espírito Santo, eu vi. Irmãos, quando a gente vê Deus, a gente está sempre em batalha espiritual. Quando você estiver passando luta, dificuldade, você pensar que Deus está longe de você, que você está sem saída, nesse momento, Deus vai aparecer para você. Amém. Nesse momento, Deus vai falar com você, né? Como fez com Elias lá no Monte Horebe, né? Então, irmão, e o João estava ali no momento que Jesus apareceu para ele. E as 7 cartas da Ásia lá, as 7 cartas, Filadélfia foi a 6ª carta, aliás, foi a única que não teve, assim, Jesus não censurou, né? Então, a ilha de Patmos, João foi condenado lá por causa da palavra de Deus, mas ele não negou o nome de Jesus. Amém. Por isso o Evangelho está em nossas mãos hoje, por causa daqueles irmãos do passado, mártires, né? Como Estevão e outros, né? Então, irmão, nesta noite, essa palavra traz para nós uma reflexão sobre o que é servir a Deus, sobre o que é ser a igreja de Cristo. Será que eu estou sendo a igreja na terra? O que é ser igreja? É vir aqui reunir com os irmãos, eu estou dentro da igreja? Não, eu vou mais além. A igreja é você. Agora, você está sendo a igreja? Quando você está vendo passando fome na rua, você está fazendo o papel da igreja? Quando alguém chega procurando você em necessidade, você está fazendo o papel da igreja? Você está sendo a igreja na terra? Porque o papel da igreja na terra é ajudar as pessoas, é pregar o evangelho, trazer pessoas para o reino de Deus. O papel da igreja na terra é pregar a palavra de Deus, irmãos. O papel da igreja na terra que Jesus deixou para trazer gente para o reino de Deus. Agora, será que nós estamos sendo a igreja? Será que eu estou sendo a igreja só aqui dentro ou estou sendo lá fora também? Será que lá fora alguém pode olhar para mim e falar, realmente ele é um cristão? Será que lá fora alguém pode olhar para você e falar, pelo menos, é um cristão? Você está sendo a igreja? Então, irmãos, a igreja de Jesus, que vai ser arrebatada, não é placa de igreja. Não é a igreja fulano, aquela sim, a igreja fulano e tal, não vou falar nem nome. Não, não, placa de igreja não é que vai levar você para o céu. A igreja, o templo, não é que vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é você fazer o papel da igreja na terra. Amém. É você obedecer a Jesus, obedecer o que está na Bíblia. É fácil? Não! Vocês que estudam sabem, Julinho, Mateus, quem gente... É fácil a igreja lá no colégio, lá na faculdade? Não é fácil, não. Vem ataque, vem palavras para entristecer, vem zombaria, mas um conselho eu dou, não negue o nome de Jesus, não. Sabe por quê? Porque tem um versículo lá que está dizendo assim, aquele que me negar aqui na terra, eu negarei diante do meu Pai naquele dia. Aquele que não negar, também não vai ser reconhecido naquele dia. Então, irmãos, passe o que você passar, mas não negue que você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, amém? E aí Jesus ali falou com João, quando chegou aqui na igreja de Filadélfia, a palavra Filadélfia, traduzido é amor fraternal, né? Aí ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Alguma tradução fala pastor da igreja, né? Algum fala o anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, irmão, a Filadélfia era a igreja atual, e nós hoje somos a igreja da atualidade. A porta que Deus abrir para você, ninguém vai fechar. A porta que Deus fecha, ninguém abre também. Amém? Ninguém abre não, mas a porta que Deus abrir para você, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Amém? E conheça as tuas obras. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus conhece as nossas obras. A pessoa pode esconder do pastor, a pessoa pode esconder dos pais, pode esconder do professor, pode esconder de quem quiser, mas de Deus não esconde, porque Deus conhece as tuas obras. Deus conhece você desde o teu deitar, desde o seu levantar,
Deus te conhece por trás e por frente. Deus sonda, esquadrinha o teu coração. E nessa noite Ele está sondando o teu coração, a tua mente. Aleluia, porque o Espírito Santo, Ele penetra até no âmago da alma, né? No profundo. Então, Ele conhece as tuas obras. Olha o que Ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aí tem que tomar cuidado com a aplicação da palavra, porque muitos pregadores gostam de cumprir a agenda, pegam essa palavra para aplicar de maneira assim, para trazer a plateia ao delírio, né? Mas não, irmãos, sabe o que eu entendo aqui quando ele diz assim: porém uma porta dentro de vocês que ninguém pode fechar? Essa porta é a porta da salvação. Essa porta que Ele colocou diante de nós, que ninguém pode fechar, Ele disse lá para Filadélfia, é a porta da salvação. O pregador pode pegar só essa palavra que eu falei aqui, não, ficar aqui meia hora aplicando a palavra e falando, e aquela, né, e já sabe, né? Mas o que eu entendo aqui é o seguinte: essa porta que Jesus disse que colocou e ninguém pode fechar, é a porta da salvação. Jesus tinha colocado diante daquela igreja a porta da salvação. E a porta da salvação que Jesus coloca na nossa vida, depois que nós entramos por ela, ninguém pode fechar. Amém. Ninguém pode fechar. Então Jesus disse: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. E por quê? Olha só aqui. Por que Jesus colocou uma porta aberta que ninguém podia fechar? Tendo pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Aquela igreja em luta, dificuldade, ela estava guardando a palavra de Jesus e não estava negando o nome de Jesus. Ela não estava negando o nome de Jesus. Com luta, com dificuldade. Como está nós hoje? Como está você? Você está assim também? Com luta, com dificuldade. Tem dia que para vir na casa de Deus é um problema sério, né? De luta, é gente que liga na hora de sair, é dor de cabeça, é dor no corpo, é dor não sei o que, tribulação tem dia, com luta, mas você não está negando o nome de Jesus. Você está congregando, você está buscando a Deus, da sua maneira, do seu jeito. Ninguém é perfeito, todo mundo é falho, todo mundo tem falha, mas você está perseverando. Então, se você está perseverando, a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Amém? Conheço, e tem pouca força, entretanto guardaste minha palavra, não negaste meu nome. Então, irmãos, com toda a fraqueza que você tem, mas se você está firme na presença de Deus, pode dar glória a Deus, porque Deus está com você. Depois ele diz que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que assim mesmo se declaram judeus, não são mais nem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu o amei. Ou seja, ali falou naquela época, né? Aqueles que estavam mentindo, alguns que são da sinagoga de Satanás, sabe, pastor? Mas tinha lugar que Satanás, se você for ler lá na Bíblia, no Apocalipse, você vai ver lá, tinha lá o Satanás, que era o trono, ali tinha o trono de Satanás. Mas os irmãos verdadeiros enfrentavam a batalha. Ele disse que vai fazer mostrar que eu vos amei. Ou seja, irmão, muitas vezes a pessoa julga a gente segundo a aparência, as pessoas outros julgam a outra segundo a aparência, não valoriza, faz de conta que a pessoa não é nada. Mas um dia, Deus mostra para a pessoa que Ele ama aquela pessoa. Deus mostra para a pessoa que a pessoa é um amado, uma amada por Deus. Porque, irmão, não importa a cultura, não importa se é grande, se é pequeno, se é feio, se é bonito, não importa, irmãos, que Deus quer um coração de arrependimento. Um coração arrependido, um coração que reconheça o pecado, que nem Davi. Quando errar, reconheça que errou, né? A Bíblia diz: filhinho, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Amém. Se pecou, irmão, reconheça o pecado diante de Deus, confesse o pecado diante de Deus, se arrependa diante de Deus, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Amém. Agora tem um versículo aqui que me chama muita atenção e fala muito com o nosso coração. O versículo número 11.
11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, ele disse naquela época, está escrito aqui em vermelho, então foi palavras, quando estava no livro de João, ele falou: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então ele estava orientando: vai lá na igreja, fala com o anjo da igreja, passa o recado para a igreja, porque de acordo com o Apocalipse, no primeiro versículo você vai ver, Jesus fala sobre os castiçais e o candeeiro. Castiçais, 7 castiçais eram 7 líderes da igreja, candeeiro, 7 igrejas. Então tem muito lugar aqui que Deus está falando direto com o líder da igreja. Quando fala ali: arrependa-te, senão moverei sobre ti o teu candeeiro, eu tiro sobre ti a igreja. Arrependa-te e anda direitinho, faça o que eu quero, não tiro de você. Então tem muita coisa ali que Jesus fala, é direto com o líder, por isso que fala: ao anjo da igreja que está em tal, porque o líder que representa a igreja na terra, quem representa a igreja de Deus é o pastor, é o líder da igreja que representa diante de Deus a igreja. Então, e ele mandou lá o recado para a igreja de Filadélfia. Ele disse: venho sem demora. E o recado que ele mandou: guarda o que você tem para ninguém tomar a tua coroa. Amém? Guarda o que você tem para ninguém tomar a tua coroa. O que você tem? Você tem algo de Deus na sua vida? Você tem algo de Deus? O Espírito Santo está dentro de você? Se o Espírito Santo está dentro de você, guarde para ninguém tomar a tua coroa. Porque naquele dia você vai receber a coroa da vitória, a coroa de salvação, a coroa. Eu sempre falo aqui para vocês: o que vocês fazerem para Deus naquele dia, você vai receber a vitória, vai receber a recompensa. Amém? Amém. Então, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém se sabe quem é, né, irmão? O diabo, se vacilar, se dormir no ponto, ele é oportunista, viu? Eu costumo pensar: o diabo é oportunista, ele é oportunista. Ele não perde a oportunidade. Se você der a oportunidade, ele aceita. Então, tem que ficar atento para que ele não tome a nossa coroa. Então, se você é a igreja de Cristo, se nós somos a igreja de Cristo na terra, irmão, se nós somos a igreja de Cristo na terra, se você é a igreja de Cristo, então você tem que andar como Cristo andou, você tem que fazer o que Jesus fazia, pensar como ele pensava. Né? Tem situação na nossa vida que na minha vida, como pastor, eu vou ter que falar: Jesus, como é que o Senhor fazia nessa situação? Como é essa situação para resolver? Que chega a situação muito difícil às vezes. Eu já peguei assunto, pessoa que não é da igreja, pessoas que não são da igreja, né? E com situação muito complicada, umas conversas com Deus. Eu nem pensava que existisse na igreja, Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Eu nem pensava que dentro da igreja existia crente dessa maneira, pessoa pensando desse jeito, pessoa agindo dessa maneira, não quer deixar o pecado, quer mudar o uso natural, quer fazer tudo o contrário do que a Bíblia diz. Então tem situação, irmão, que você tem que pedir a Deus a direção e ver como Jesus fazia, porque muitas vezes uma atitude sua, você levanta alguém, uma atitude sua se derruba, acaba de matar. Então tem que pedir a Deus a direção, para você falar na direção de Jesus, pensar como Jesus pensava. Jesus, como é que o Senhor ia fazer numa situação dessa? O que o Senhor ia falar para essa pessoa? Como é que eu vou agir nessa situação? Porque tem uns líderes, que eles são líderes, ele intitula ser líder, ele acha que é melhor que todo mundo. Ele acha que é melhor que as ovelhas, ele acha que sabe mais do que os outros. E aí começa a falar as coisas, tomar atitude, as coisas do jeito que ele acha que tem que ser, e senta o pé, chuta o balde, e não quer nem saber. Eu já conheci assim, pessoas assim: eu que mando lá, eu que estudei, eu que mando lá na igreja, é eu que disciplino. Lá na igreja assim, é eu que disciplino. Ela tem pastor na igreja, mas sou eu que disciplino. Falei: rapaz, vai ver que é você que tem que ser disciplinado, não sabe. Vai disciplinar o quê, rapaz? Vai disciplinar o quê? Se a pessoa chegou caído, vamos dar mão para ajudar a levantar. Adianta você pegar uma pessoa que pecou, um jovem, por exemplo, cometeu sexo fora do casamento, você vai ficar 6 meses no banco. Isso não vai resolver. E é assim que a Assembleia de Deus faz isso: é 6 meses no banco e umas coisas mais lá. Mas na minha visão é o seguinte: você pecou, filho, o problema é seu com Deus, não é meu não, tá? Mas você pecou, então agora sabe o que vamos fazer? Vamos orar, jejuar para você levantar. Glória a Deus. Naturalmente você não pode fazer mais nada na igreja, você vai ficar só no banco,
Mas nós vamos orar, vamos jejuar para Deus te levantar. Amém. E vá e não peques mais. Porque se você se arrepender hoje e pecar amanhã, já perdeu tudo que fez. Entendeu? Então a minha visão é de estender as mãos e ajudar a levantar. Não é disciplinar, não é nem julgar, não posso julgar, porque a Bíblia diz, lá em Mateus 7 fala, não julgueis para que não serais julgados. Da mesma medida que julgar, julgarão também vocês. Então, eu como pastor, falando agora como pastor, não posso julgar e nem querer disciplinar e nem querer excluir da igreja. Porque esse negócio de excluir da igreja, eu vi lá no Rio de Janeiro, cortou meu coração um dia. Uma igreja enorme, eu estava lá na galeria com meus alunos lá da Casa de Operação. Aí o pastor lá no púlpito excluindo as pessoas que tinham pecado. Tinha transgredido a lei, tinha transgredido o mandamento de Deus. Pecado de adultério, pecado de fornicação, e outro mais, tinha um monte de coisa, muita gente. E aí ele falava lá, está excluído, que lá cortou meu coração, naquele tempo eu não era nem pastor, eu não era nada, eu era líder espiritual na Casa de Operação. Mas aquilo cortou meu coração, eu falei, eu nunca vou fazer isso na igreja. Eu nunca vou excluir ninguém na igreja. Porque aquilo ali cortou, quando eu falei, via excluindo as pessoas, eu falei, meu Deus, mas se excluiu a pessoa, então excluiu do reino de Deus também. Né? Eu pensei dessa maneira na época, eu não tinha muita sabedoria também, né? Aí eu falei, não, nunca vou trabalhar dessa maneira. Se um dia chegar a ser pastor, eu nunca vou trabalhar dessa maneira, de excluir pessoas. Eu vou trabalhar para levantar as pessoas. Amém. Qualquer pessoa, seja quem for, que não seja da igreja, seja quem for, é para levantar, então vamos trabalhar para levantar. Vamos jejuar, vamos orar, pagar o preço, porque Jesus é perdoador. Amém? Então, irmão, nessa noite, irmãos, a igreja de Filadélfia serve para nós como exemplo, tá? Para nós seguir o mesmo exemplo. Para nós, com pouca força, mas perseverar e não negar o nome de Jesus. Amém. Pastor, mas como que eu nego o nome de Jesus? É só a pessoa encostar uma arma na cabeça e falar, ou você deve ser mal? Não. Muitas vezes, a pessoa nega o nome de Jesus no seu local de trabalho. Você é cristão? Não, sabe como é que é? Eu vou na igreja, mas a minha família sim, mas eu sou muito não. Tem vergonha de falar que é cristão. Entendeu? Então não quero falar abertamente para todos nós que estamos aqui hoje. Não tenha vergonha de falar que você é de Deus. Amém. Não tenha vergonha de falar que você é um cristão. Não precisa falar que é crente, e crente está cheio aí. Mas você fala, pela misericórdia de Deus, eu sou um cristão em Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, eu quero deixar essa mensagem nessa noite para o nosso coração e para nós refletir e pensar. Que com pouca força, mas não negar o nome de Jesus. Sempre está caminhando, sempre está andando com Jesus, irmãos. Não deixa orgulho tomar conta do teu coração. Não deixa a vaidade entrar no teu coração. Tem gente que sobe, a vaidade sobe junto. É perigoso. Não pode, irmãos. Orgulho, vaidade, prepotência, não é para cristão. Não é para cristão. Cristão, irmãos, é a igreja de Jesus. Isso atrapalha a nossa vida espiritual. Eu conversei com o pastor há pouco tempo e falou, irmão, tem que viajar. A gente tem que vigiar, porque senão a carne incha. O pastor falou para mim, a carne incha.